tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de setembro de 2012, sábado. O verbete é de número 2432. Tem 6 páginas, 48 logias e 18 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 14 máximos. O tema é paciência incólume. A especialidade é interassistenciologia. Quem fez o verbete é a nossa já veterana, jovem veterana, sabe como é que é, Eliana, que está aqui. Definição. A paciência incólume é a capacidade e a consciência utilizar a inteligência evolutiva para resistir serenamente às adversidades e complexidade das experiências proexológicas, mantendo postura pensênica cosmoética equilibrada, linear, com profunda intercompreensão diante das relações intra- e interconscienciais. A retilinearidade autopensênica. As assinaturas pensênicas interassistenciais. As influências pensênicas recíprocas. A autopensenização reflexiva, auto- e heterocrítica. A conquista dos pacientiopensenes, o entendimento prático da horizontalidade entre as consciências, a paciência sendo a fonte inesgotável da mega-fraternidade, a resignação funcional frente às próprias experiências, a acalmia consciencial perante a evolução, a virtude da intercompreensão, a paciência sendo ferramenta de paz íntima, o ato de perseverar nas tarefas rotineiras. A autoconfiança parapsíquica, o ato de saber da compreensão dos amparadores frente às inépcias parapsíquicas. A manutenção da psicosfera aberta e favorável às relações intraconscienciais saudáveis. A autoparaperceptibilidade sadia, indicando os rumos autoevolutivos. A autossustentabilidade na conexão com a paraprocedência. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da holomaturologia, com 11 exemplos da vivência da paciência incólume pela consciência interassistente. E no tópico da traforologia, nós temos 17 trafores da consciência, descritos favoráveis à conquista da paciência incólume. Agora, dos 15 verbetes da remissiologia, nós destacamos 5. Acalmia mental, consim benévola, imperturbabilidade, mega euforização e senso de fraternidade. Agora, a frase enfática que tudo indica que está perfeita: o exercício da inteligência evolutiva impulsiona a conquista da paciência incólume, oportunizando as consciências intercompreensão cosmoética entre distintos níveis de expressão evolutiva. Você busca sinceramente vencer os conflitos íntimos racionalmente, desenvolvendo e colocando em prática a paciência diante de tudo e de todos? Você ainda perde as estribeiras diante da falta de experiência alheia e dos pequenos desconfortos cotidianos? A bibliografia específica tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Virtude, abertismo, tolerância, acalmia, acolhimento. Autoconfiança, anticonflitividade, benignidade, imperturbabilidade e inabalabilidade. Quer dizer, de inabalável. Racionalidade, serenidade, max-fraternidade, paciência-pensenidade e traforologia. Ortopensenologia, despertologia, interassistenciologia, conviviologia e pacifismologia. Agora, nós temos aí hoje o verbete autoparajubilaciologia. O argumento é autocronoevoluciológico.
eu chamo a atenção para o argumento e para a conclusão, conclusion, que nós damos aí uma listagem do processo de jubilação, para a pessoa ter uma ideia do que é a jubilação. Jubileu, vocês sabem, é o conjunto de 50 anos, meio século. Aquilo que a pessoa faz em meio século. No dia 15 desse mês, o Wagner Alegrete deu uma palestra aqui no IPC do Rio, onde compareceu uma consim de 8 anos de idade. No final da palestra, fiz a divulgação do CIP, que começa hoje. Quando iniciei a divulgação, a menina procurou o Wagner e disse que ela quer fazer esse CIP. A família já se disponibilizou a acompanhar a menina durante o curso. Qual a sua opinião? A gente deve permitir e trazer toda a família, pai, mãe, menino de 12, menina de 8, ou pedir para a família aguardar mais um pouco? Não, deve chamar todo mundo para fazer o curso. Isso aí é porque tem amparador atrás. Eu já vi casos de muita criança de 8, 9, 10 anos participar de curso e participar também dos laboratórios que nós temos aqui. Tudo é preciso ver, porque tem muita gente antecipada, precoce. Se examinar a menina. Estou em contato com a Conscienciologia há 1 ano e meio e atualmente trabalho com terapias complementares. Dentro do possível, tenho acompanhado as tertúlias. Recentemente, 6 meses, tive uma projeção semiconsciente, onde pude me observar sendo médico coordenador nazista do Terceiro Reich. Estava fazendo experimento com sangue retirado dos refugiados com o objetivo de encontrar a pureza ariana. Minha reação quando despertei era de espanto, mas não possuo sentimento de culpa ou remorso, porém não posso negar tal passagem de minha existência. Gostaria de saber do professor algumas dicas de como posso fazer meu resgate com mais eficiência. O problema é fazer a interassistencialidade. Dirija-se aos outros para melhorar isso. Com o passar do tempo, você vai anotando aí as suas vivências, suas reações, suas sensações, que isso pode ficar mais claro. Eu quero te falar que a holoteca tem hoje uma biblioteca inteira sobre o processo de nazismo. E os livros estão todos assinalados. O Ivo Valente, professor Ivo Valente, pesquisador, andou estudando uma série deles, e eu também. Os livros estão todos assinalados. Se depois você quiser ver com mais detalhes, se você entrar um rapport com esses livros, você vai ter uma lembrança maior, se o seu caso é real. Sábado vou realizar uma palestra gratuita sobre premonição no IPC de Belo Horizonte. Gostaria de saber o que o senhor considera relevante ressaltar sobre premonição. Premonição é importante para ver o que pode acontecer em favor das pessoas envolvidas pelo acontecimento próximo. Agora, tem que falar em primeiro lugar que premonição é uma das coisas mais comuns que tem. Tem até centrais de premonições internacional. De modo que a pessoa precisa de saber interpretar o fenômeno. E saber quando aplicar, de que modo, para quem, como. A verbetógrafa. Na Pensenologia, página 1, final da 3ª linha, poderia nos falar mais sobre as assinaturas pensênicas interassistenciais e as influências pensênicas recíprocas? Bom, essa questão das assinaturas pensênicas, elas vão acontecendo mediante os trabalhos que nós vamos realizando dentro da assistência. Conforme a pessoa vai se comprometendo com a questão de ajudar realmente os outros, naturalmente no envolvimento do ajudar o outro, de assistir o outro, tem também o retorno, onde nós também aprendemos a refletir a respeito da problemática, o que nos ajuda também. Então, por isso, interassistência. E a assinatura pensênica é assim, aquele rastro positivo de energias, de experiências que ficam marcadas e que fazem parte da nossa história. E isso, assim, fica chancelado que houve um trabalho, que houve ali uma conquista perante o processo da interassistência. E o holopensene da consciência, naturalmente, se fortalece cada vez que ela dá um passo adiante, de maneira bem intencionada, para ajudar as outras consciências ao seu redor. Fatologia, página 1, 9ª linha. De que modo realizar a prospecção dos acontecimentos pelo planejamento detalhado?
Como realizar esse planejamento? Bom, quando nós temos metas, é importantíssimo que a gente faça um planejamento, principalmente cronêmico, do tempo que a gente vai levar para conquistar ou para realizar aquela meta. A ideia, então, quando a gente fala prospecção, mediante um tempo, você vai periodizar aquele tempo para o alcance daquela meta. Na hora que você periodiza, você vai tendo uma série de planos de ações que você vai colocando ali no papel para que você possa realmente concluir aquela meta. E quando a gente tem uma noção, quando a consciência consegue uma noção clara do passo a passo que ela deve fazer para alcançar aquela meta, aquilo deixa a consciência mais calma, mais tranquila, porque ela sabe o que fazer, ela não vai se perder no meio do caminho. Na parafatologia, página 2, 7ª linha. De que maneira podemos nos tornar um fulcro, epicentro, na doação de ECs balsâmicas ininterruptamente? Mantendo uma intenção linear, trabalhando com a intencionalidade saudável. Realmente um procedimento de reeducação constante, onde a pessoa, ela introspecta a respeito da realidade dela, ela sabe o que ela quer dentro do contexto daquilo que ela quer vivenciar, daquilo que ela quer experienciar, e a pensinidade linear e a força da vontade íntima dela no acerto vai possibilitando uma psicosfera, uma aura, um campo energossomático propício para as questões interassistenciais. Naturalmente, uma pessoa que mantém uma pensinidade linear e com intencionalidades saudáveis, equilibradas a respeito da interassistência, naturalmente as energias dela passam a ser mais terapêuticas. Aonde quer que ela entre, onde quer que ela se faça presente, ela leva aquele campo energético fortalecido mediante as tarefas exemplares que ela vai executando. Isso é óbvio, se a gente falar assim, mas isso parece um pouco utópico, como é que eu vou alcançar isso? Né? De que maneira eu vou implementar de uma hora para outra um campo, né? Uma atmosfera pessoal de balsâmica para iniciar um procedimento de ser um epicentro favorável das energias conscienciais. Por isso que o tema que a gente está desenvolvendo é paciência. Saber se auto-organizar, dar tempo ao tempo, estar bem intencionado. Errou, experimentou, não acertou, lucidez. Recobrar a lucidez rapidamente para que a pessoa possa acertar naquele procedimento que ela cometeu algum equívoco. Toda vez que todos nós, em qualquer circunstância, temos uma intenção qualificada, a tendência é ampliar o processo de acerto. E isso vai fortalecendo essa energia terapêutica. E isso é que vai facilitando o próprio processo do epicentrismo consciencial. Que a pessoa já não faz mais vista grossa, ela já não se autocorrompe em erros infantis ou imaturos. Ela assume a situação, assume os próprios erros, os equívocos ou os auto-enganos, e a partir daí, naturalmente, ela parte para condições assertivas. E isso vai impulsionando esse contexto da conquista dessas energias serenas e balsâmicas. Em parafatologia, página 2, 2ª linha. Poderia expandir o ato de saber da compreensão dos amparadores frente às inépcias parapsíquicas? Sim. Eu fico pensando, muitas vezes, na busca do desenvolvimento parapsíquico, a gente tem um passo a passo, nós vamos engatinhando, melhorando, qualificando, em primeiro lugar, os nossos 5 sentidos. Aprendendo a usar os 5 sentidos de forma positiva e de forma a não perder as observações dos detalhes das coisas que estão à nossa volta. Com isso, naturalmente, a pessoa vai desenvolvendo a leitura das entrelinhas, onde vai ampliando e melhorando esse contexto de aproximação com os amparadores. Eu, assim, às vezes noto que, dando aula há muito tempo, a gente entrando em sala de aula, buscando aprimorar o processo da TARES, às vezes os amparadores, eles estão evidentemente próximos da gente. Você percebe que eles estão próximos, mas devido à nossa incompetência ainda, nessa sensibilidade maior de observar essa abordagem deles para com a gente, a nossa incapacidade, existe deles também um respeito muito grande devido a essas dificuldades.
que serão vencidas a partir do momento que a gente se esforce, que a gente se empenhe, que a gente melhore a condição, né, da nossa capacitação de percepção extrafísica. E isso, assim, é um aprimoramento vagaroso, que tem que ser constante, frequente, porque não dá para uma hora para outra a gente conseguir entender e interagir com as equipes extrafísicas que ficam junto com a gente durante as salas de aula, ou durante os trabalhos interassistenciais que a gente faz. A ideia é ir ampliando, dando um passo a passo, aprendendo a fazer as leituras corretas, para a gente poder ter um registro maior, né? Conseguir fazer uma leitura mais adequada do processo das informações, das inspirações que muitas vezes os amparadores nos proporcionam. E existe sim, por parte deles, uma compreensão, uma paciência muito grande para poder respeitar as nossas limitações. É isso que eu coloquei aqui. Gente, nós temos aqui um convite para todos vocês comparecerem lá no auditório do CEE, que é logo aqui embaixo, às 7 horas da noite, para a comemoração de 15 anos da revista Consciência. O convite foi mandado aqui para todo mundo pelo Felipe Mansur, que é o secretário-geral do CEEC, e o professor Antônio Pitaguari, que é o editor da revista Consciência. A gente conta com vocês lá. Eu estarei lá. Inclusive tem um coquetel, deve ter comes e bebes, eu preciso falar com o Laene Loche, entende? Da boca livre do processo. Agora, ó, me mandaram aqui essa revista aqui, que é um tipo de jornal, Tudo, que é editado em Nova Lima, lá perto de Belo Horizonte. E aqui, nessa revista, tem uma parte aqui sobre o Museu para Peter Lund, que eles acabaram de fazer. O Peter Lund, vocês sabem, foi um cara que estudou cerca de 12 mil peças do século XIX. Ele viveu 45 anos lá perto da outskirts, na redondeza de Belo Horizonte, lá em Lagoa Santa. E ele, então, é o homem da Lagoa Santa, que ele teve foi a descoberta dele com a Gruta da Lapinha, etc. Então, agora fizeram um museu. Inclusive, eles estão mandando, parece, de 12 mil peças fósseis de animais, eles estão mandando agora e estudando o processo, inclusive, vai passar uma temporada fora do Brasil, que eles estão permitindo examinar lá fora. Então, eles mandam o material, depois mandam de volta. Tudo para exibir o que é que esse homem, que é considerado o pai da paleontologia. É muito interessante. Agora, estão começando a dar valor para o Peter Lund. Eu sei dessa história porque eu estive nessas lapas lá, nessas grutas, porque tem muita coisa disso que está lá perto de Pedro Leopoldo. E quando eu trabalhei com o Chico e as coisas todas perto de Belo Horizonte, então essas cidadezinhas todas a gente visitava e eu vi isso tudo de perto. É muito interessante. E agora estão dando valor para isso do ponto de vista da ciência, para estudar os nossos antepassados e as condições nossas, que não são fáceis. Né? É possível que alguém em projeção lúcida seja capaz de visitar aquele planeta que o senhor chama de Cro-Magnon, onde estão os espíritos transmigrados? Se sim, qual seria o motivo e natureza desse visitante? O senhor poderia falar sobre isso? Não, eu acho que isso aí não. Isso aí é impraticável. E outra coisa, está fora do contexto. É uma coisa tão assim, diferente. Se o povo está indo, é para ficar por lá. Quem vai lá, vai para ajudar. Se você quiser ir lá, você fala com eles que você pretende também renascer lá. Aí é outra coisa. Você vai trabalhar com a turma da paleontologia ao vivo. Quer dizer, todos aqueles mastodontes, você vai ver o negócio de perto, né? O Peter Lund estudou isso de milhares de anos. Agora não, a pessoa vai dar para reviver aquilo. No verbete do BAC, página 15, poderia explicar o item calculologia. O caso todo é o seguinte: o cálculo em geral governa o equilíbrio da vida. Você já calculou as potencialidades prospectivas relativas aos seus jubileus evolutivos? Quer dizer, se você já está numa certa idade, você já tem, então, vamos dizer aí, 50 anos de vivência. Então é aí que você tem que fazer o levantamento.
Toda consciência é condutora, no mínimo, dos próprios pensênios. Nós empregamos dois tipos de autopensênio básico, bem diferentes. O automático é livre, instintual, fluindo com tonalidade e conteúdos próprios. E o racional, volicionológico, quer dizer, da vontade, dependente da vontade, capaz de focalizar e desenvolver as ideias. Sem o parapsiquismo, os grandes sábios ficam pequenos e as personalidades ricas de experiência ficam vazias. Assim como ocorre com os tenepsistas, os jubilados evolutivos não constituem dinastia. Existem jubileus hereditários. Os hereditários é a pessoa que herda a própria experiência. É as chamadas ideias inatas, é aquilo que vem com a pessoa. Então é muito importante nós estudarmos a autoparajubilaciologia, quer dizer, o estudo do jubileu, naquilo que a gente faz. Agora, o que eu desejo para vocês todos é que vocês alcancem com dignidade, satisfação, de uma maneira razoável, o jubileu da consecução, a realização da sua proexologia, ou seja, da sua programação existencial nessa vida com esse corpo. 50 anos. Todo mundo aí que tem 50 anos, ou pelo menos já passou de 50 anos, já começa a pensar que jubileu que é que eu já posso comemorar na minha vida. É importante isso. Tá certo? Eu confio em vocês. Agora aqui, estou reciclando rapidamente com foco na PROEX. No entanto, percebo mitos, muitos contrafluxos frente a isso. Sou um pouco impaciente com minha mãe, que é muito boa e me tem ajudado muito na vida. Porém, nossas prioridades são diferentes. E ela sozinha demanda todo o afeto de mim. E eu cada vez tenho menos tempo. O que fazer? Olha, isso é que eu estava acabando de falar aqui com ela, né? Como é que é? Anjo de candura, coração de rapadura. Dá um jeito de você se envolver com isso. Seja um anjo de candura e um coração de rapadura para conviver de uma maneira macia, não dura com a sua mãe. Assim, então, a situação vai ser boa. Agora, ó, eu vou colocar tudo que você está pedindo aí na internet. Nós vamos ajudar isso aí. Quem está falando é da Colômbia, sabe? De Cali. Ultimamente estou tendo assédios noturnos, consciências que me atacam durante o sono. Faço o estado vibracional, mas parece não estar resolvendo. Sinto frio, mesmo estando coberto, tremedeira, e até escuto diálogo entre essas consciências. O que poderia fazer para que isso não aconteça? Seria bom você fazer assistência, exterioriza a energia nessa hora. Do jeito que você está falando aí, você é ectoplasta. Tem que mexer com a ectoplasmia. Uma outra coisa, começa a trabalhar no meio de um jardim, por exemplo. Você tem algum jardim fácil de você ir? Vai lá e começa a trabalhar no meio das energias, pensando nessas consciências. Que você vai mandar todo mundo ou de volta para a baratrosfera ou para uma comunex mais avançada, que é o que interessa. Agora, vai para perto da natureza, porque você, do jeito que você está falando, você é ectoplasta. A natureza vai potencializar a sua energia. Você vai superar mais depressa. Se não tem ninguém perto lá que possa ajudar, a natureza ajuda. A natureza é uma amparadora nossa. Mas para quem é inteligente, quem é burrildo e burroide, não chega lá, né? Tem que saber usar a natureza, senão não adianta, né? Agora, gente, eu entrego então a nossa professora para vocês, tá certo? Cuidado com ela, porque ela é doutora no assunto, hein? Eliane, olha lá. Eliane, aqui em cima no ar. Sim. Eu não sei se já perguntaram, que eu cheguei um pouquinho atrasado. Sim. É na primeira folha, na primeira linha, no finalzinho da primeira linha da fatologia. Você pode falar um pouco disso? Entendimento prático da horizontalidade? Isso. Tá. O que você está querendo falar? São Tânia, coisas iguais? Eu considero o seguinte, Tânia. Entendimento prático de horizontalidade, olha só, nós aqui na CCCI, todos nós temos nossas experiências. E as experiências, elas são ricas e vastas para aquele micro-universo, para aquele tipo de entendimento, para aquela necessidade de aprendizagem daquela pessoa.
que muitas vezes, se bem compreendido, se bem trabalhado e se realmente utilizado com bom autodiscernimento e heterodiscernimento, né, junto com a outra consciência, há uma tendência de complementação. A gente une os trafores um do outro. Então, tem pessoas que, claro, que têm experiências que são muito mais significativas e a pessoa está mais escaldada, ela passou por mais tempo de vivências, com mais lucidez, ela vem trazendo na história, na holohistória dela, uma série de vivências, experiências muito bem trabalhadas e muito bem consolidadas diante do processo interassistencial. Mas, mesmo assim, eu vejo o professor Valdo falando em muitas tertúlias, ele já mencionou isso, que inclusive os evoluciólogos, eles aprendem com a gente, com as nossas dificuldades. Tudo bem que as nossas dificuldades são bem aquém da realidade dos evoluciólogos, dos despertos, das pessoas que estão um pouco mais à frente em termos de experiências lúcidas. Só que o que acaba acontecendo? Ele se coloca de uma forma a realmente compreender a necessidade que a gente tem. A necessidade que aquela consciência que está à frente dele, ainda inexperiente, ainda imatura, ainda carente de vivências, de uma maneira tranquila, de uma maneira serena, de uma maneira a compreender realmente. E eu acho interessante que, assim, eu fico pensando como é essa relação, né, dos evoluciólogos com a gente. O professor Valdo está trazendo inúmeras vezes aqui as visitas das consciências, que são consciências mais experientes, que têm participado com a gente de várias e inúmeras vivências aqui no CEEC e na própria CCCI. E mesmo assim, existe por parte deles uma intercompreensão de entender as dificuldades intrafísicas, a condição intrafísica, a condição de materialização, a condição de estarmos aqui no corpo físico, buscando consolidar, buscando trabalhar realmente o processo do parapsiquismo. E isso não faz com que eles sejam nem mais superiores nem inferiores. Eles são mais experientes. Isso é horizontalidade. E outra coisa, eles não são só anjo de candura, coração de rapadura, não. Eles pensam muito do ponto de vista de mental somática, de fazer esclarecimento, de ter autodiscernimento, em cosmoética e também no processo de ser prioritário. Então eles ultrapassam o anjo, candura, coração de rapadura. Em diferentes graus, né? Essa horizontalidade pode estar em diferentes graus. Eu queria continuar, esse aí, o segundo, com o seguinte, que você chama atenção para a mega fraternidade. Aí você coloca a paciência, e você botou o agente relacionado com o título do seu verbete. Sim. Eles têm comparações, esse segundo e terceiro, quando a gente coloca assim no começo da fatologia, são as coisas assim mais, em tese, relevantes. Sim. Você comparou o segundo com o terceiro? Não, Tânia, assim, eu fui elaborando essa parte da fatologia diante daquilo que eu ia entendendo a respeito do tema paciência incólume. Olha só, por exemplo, o que eu vejo aqui, ó, fonte inesgotável da mega fraternidade. A gente estava falando assim, ó, de horizontalidade. Isso. Né? E assim, a paciência de você, ou a tolerância, na verdade, ela não é imbuída de discernimento, né? Ela ainda é uma forma muito de arrogância. Você é superior ao outro, você tolera. Isso, Agora, a paciência que eu estou colocando aqui, inclusive, é chamando a atenção para esses atributos que o professor Valdo acabou de colocar, que é o discernimento, a maturidade, a lucidez, o espírito crítico. Na verdade, eu colocaria ainda a questão do cético otimista cosmoético, que ele interage sem interferir. Ele interage, dá o recado, faz atares, inclusive com o exemplarismo ou com as inspirações, fluindo no processo das ideias para a consciência poder captar a informação, sem nenhum tipo de pieguismo ou melodramático ou apaixonado pela situação. Essa frieza calculista cosmoética dentro do processo da paciência é isso que vai levar à mega fraternidade. Síntese disso, acertemos os ponteiros com os aparadores desse afismo. Acertemos os ponteiros com os aparadores desse afismo. Isso é a síntese, tudo isso que ela falou, é verdade. Muito obrigada, Eliana. Eliana, Sim. a Rosa,
A página 2, o penúltimo, na parafatologia, penúltima linha, aliás, é antepenúltima linha, que tem um pedacinho lá na última. É o aumento inédito do percentual da racionalidade no extrapolacionismo parapsíquico. Eu gostaria que você falasse um pouco, comentasse e fizesse uma analogia com a paciência, né? E, posteriormente, eu gostaria que você falasse do laboratório que você tem exercitado essa paciência. Rosa, eu vejo que assim, é um gradativo de experiências que a gente vai observando, que vai deixando com que a gente fique mais fortalecido com relação à intercompreensão, na verdade. Eu trocaria, na verdade, a palavra paciência por intercompreensão. Conforme a gente consegue se colocar no lugar do outro, na pele do outro, a tendência é a gente realmente, a consciência, conseguir interpretar mais adequadamente o que a outra consciência está experimentando e vivenciando. Isso é uma técnica que a gente pode utilizar constantemente. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como é que eu a abordaria? Como é que eu falaria? Como é que eu agiria? Então, quando a gente troca de lugar e se vê na pele do outro, se vê no lugar do outro, há um aumento da compreensão. E há uma tendência da gente buscar mais cosmoética para atuar. Isso, eu considero que cada vez que a gente exercita isso, nós temos uma tendência muito séria de ser precipitado, muitas vezes pelo tactipsiquismo, muitas vezes pelo afã de querer falar. A gente sabe o assunto, a gente quer se colocar, a gente quer compartilhar, quer debater, quer mostrar que sabe também, quer estar junto, né? A gente acaba sendo precipitado e não se coloca no lugar do outro. A falta de exercício de se colocar no lugar do outro, ela não nos ajuda num clima de empatia. Quando a gente exercita essa condição de você assim, não, peraí, se eu estivesse fazendo essa tarefa, eu quero chamar atenção, eu quero mostrar para a pessoa que aquilo não foi bem sucedido, que o experimento dela não foi bem sucedido. Eu preciso avisar, eu preciso fazer pares, eu preciso ajudar ela a compreender. Mas a gente não se coloca no lugar dela, a gente não cria um vínculo de empatia. Olha onde eu quero chegar. Naturalmente, quando a gente exercita esse contexto, quando a gente exercita esse tipo de procedimento, existe um vínculo de intencionalidades internas que ficam imbuídas desse clima de empatia. Isso amplifica o potencial da TARES que vai ser feita. E, inclusive, nos auxilia em inspirações e em associação de ideias que vão ser muito mais veementes, mais perspicazes, muito mais diretas a TARES que a gente vai fazer. E nisso, eu considero o seguinte, que quanto mais a gente racionaliza, pondera, pensa antes de agir, não se precipita, organiza as ideias, organiza os pensamentos, verifica os sentimentos quando eles estão, se coloca no lugar do outro e verifica como eu gostaria de ser tratado nessa situação. Isso auxilia a aproximação dos amparadores. E nesse momento, em muitos momentos, tá? Quando a gente atua desta forma, há uma tendência de ampliar o processo das parapercepções. Inclusive de ter informações que a gente nem estava pensando naquele momento. Então, assim, eu posso te contar algumas coisas assim, que eu vivi em sala de aula. Eu considero que a sala de aula da conscienciologia, você dá uma aula de CIP, uma aula de CPC, assistenciologia, qualquer aula que a gente tem hoje nas ICs, e que você realmente está ali entregue a TARES, você quer fazer bem a TARES, você se prepara, você estuda, você faz o melhor que você pode para ajudar aquelas pessoas que estarão ali. É interessante, muitas vezes, Rosa, eu aprendi comigo mesmo ensinando a aula, fazendo algumas associações que eu nunca nem tinha pensado antes, lendo projeciologia. Lendo projeciologia e os 700 experimentos, que era o que respaldava antes o CIP e o CPC. Agora a gente tem muito mais informações com a enciclopédia. Então, no momento das associações, não que eu tenha sentido grandes extrapolações, não é isso. Mas eu lembro, e era muito gratificante a hora que, sabe assim, quando tem aquela lampadinha assim de eureka, nossa, entendi essa ideia, agora entendi. Então eu considero que assim, são pequenas extrapolações
no contexto das ideias, dos pensamentos, porque você está ali realmente querendo fazer o seu melhor. Você se preparou para fazer o melhor. Você não fez aquela associação, mas no momento que você chegou ali e estava junto com os amparadores e pensando no bem-estar do aluno, pensando na compreensão que o aluno vai ter e, assim, nos resultados que você gostaria que ele tivesse, está tudo imbuído de intencionalidades positivas. Isso faz com que os amparadores, assim, te ajudem nesse estalo de eureka. Entendi o processo. Agora sim. E nisso, há uma tendência de a gente tomar banhos de energia com a situação. É muito satisfatório, né? Eu acho muito gratificante essa questão. Ficou claro, Rosa? 2. Por exemplo, com sala de aula, a gente sai muito da gente, né? E o foco é no aluno, o foco é na Dimener, né? E na relação a 2, há uma proximidade, uma interconexão pensênica, né? Como é essa reação aí de sair fora? Rosa, o exercício duplista, ele é de uma inteligência muito bacana para a gente poder pensar. É a partir daí que a gente começa a entender a vivência, né, a experiência fraterna da grupalidade. Né? O grupo começa ali a 2, é na fricção do ombro a ombro, entendendo as dificuldades, as minhas dificuldades e as dificuldades do meu duplista, entendendo os trafores do meu duplista, entendendo os meus trafores, e é na vontade dos dois quererem dar certo, é que a gente consegue um clima de intercompreensão maior. Quando os dois estão, assim, conscientes de que, assim, ó, nós vamos fazer nossa dupla dar certo. Nós vamos trabalhar para o nosso duplismo realmente acontecer. Vamos usar bem a técnica do duplismo. Na hora que existe, assim, não adianta ser só de uma parte. Os dois precisam estar conciliando esse tipo de intenção e esse tipo de exercício frequente. E isso faz com que exista um clima de entendimento. Do entendimento dele para com as minhas dificuldades, me ajudando a superar as minhas dificuldades, e do meu entendimento com as questões das coisas que ele precisa também. Então, é um exercício frequente, mas os dois precisam estar com vontade de querer dar certo. Entendeu, Rosa? Eu penso dessa forma e a gente procura, Rodolfo e eu, nós procuramos viver isso, sinceramente. Você acha que não há possibilidade de um dos elementos da dupla ser o assistente e se colocar no lugar do assistido naquele momento que ele não pode cooperar? Olha, existem fases, Rosa. Eu acho que assim, as duplas, elas passam por fases. Os amigos, às vezes não precisa ser necessariamente só dupla de trabalho também. Existem fases. Que em algum momento, um vai estar mais fortalecido, vai estar melhor, não vai estar em crise. E pode ajudar mais o outro. E muitas vezes, em alguns momentos de fragilidade da gente, o outro vai estar mais forte. Por isso que é dupla. É para um ajudar e calçar as dificuldades das crises do outro. Existem oscilações. No nosso nível evolutivo, não adianta a gente falar assim, não existe oscilação duplista. Existe, inclusive, em relação de trabalho. E assim, na hora que você percebe que realmente a intenção é de querer crescer, no momento que a outra está com maior dificuldade, você vai, estende o braço, puxa, não, vamos seguir, vamos em frente, vamos trabalhar junto, vamos crescer. Agora não é o momento de reclamar, nem de queixar, vamos junto. E em outros momentos vai ser a vez da gente. E eu confio muito no que o professor Valdo fala, muitas vezes, que assim, nessa questão do exercício da relação duplista, nenhuma pessoa aparece na nossa frente para um exercício duplista, quando a gente está vivendo paradigma consciencial, que não seja extremamente necessário para que a gente exercite traços imprescindíveis para o nosso processo evolutivo. Assim, eu considero que assim, se a gente tiver um pouco de lucidez de observar, todas as pessoas que estão à nossa volta, elas mostram situações que são importantíssimas para que a gente reflita aquela situação, aquela dificuldade dela e principalmente, mais que tudo, a nossa. Aí sim, peraí, agora eu vi que aqui eu tenho uma dificuldade, eu vou precisar exercitar isso. Agora, o processo de conviviologia é muito sério. A dupla, o duplismo começa por aí. Uma coisa, por exemplo, que eu penso muito é o seguinte, por exemplo, a árvore, na natureza, dá muito exemplo para a gente. Então, uma das coisas muito sérias que é o seguinte, a árvore não anda. No entanto, ela distribui cartões de visita. São os frutos. Vocês estão entendendo? Eu acho isso um máximo em matéria de contato. Então, uma pessoa parada no lugar, ela pode ter contato com o mundo.
Gente, muitos de vocês já devem ter visitado uma árvore. Ela não visita você, você que visita ela. Não é interessante? Pensar nisso, a natureza, como é que funciona, como é que tem essa inter-relação. Agora, é justamente isso, a dupla, ela foi feita para fazer uma pinguela para a mega fraternidade com a humanidade e a para-humanidade. Esse é o caminho. Vamos em frente, vamos estudar mais, né? Esse é o caminho. E olha lá, hein? Vê se vocês usam os cartões de visita das árvores, tá certo? De fruta, frutífera. É. Para que você possa assistir mais o outro e já ir exercendo essa paciência? Eu penso que sim, Rosa, porque tudo depende da nossa vontade. A sua vontade, ela é o movimento motor, ela é a ação direta do seu pensamento, que é a sua força inspiradora. Quando você tem um pensamento e você dá um comando, não, peraí, eu preciso dar um passo atrás, recuar, introspectar e verificar o que é que pode ser feito. Esse é um exercício de intercompreensão, é um exercício de inteligência. Só que para isso a gente precisa ter simancol, né? A gente precisa ter lucidez para saber como fazer, em que momento fazer. Por que está fazendo, né? Exatamente, a gente precisa ter um entendimento. Isso é. Por que eu estou fazendo? O que eu quero com isso? Porque muitas vezes a gente tira o corpo fora, Rosa, e aí a intenção que fica desqualificada não ajuda a aproximação dos amparadores. Quando a gente está realmente querendo assistir, eu considero que a gente vai e a gente mergulha, a gente entra para valer, mas com lucidez, para a gente também não se assoberbar de tarefas desnecessárias e sair completamente intoxicado. Precisa de ter um nível de entendimento, até quais são os nossos limites, aonde eu posso chegar, o que dá para ser feito, o que eu posso melhorar. E aí sim, pensando com discernimento, com espírito crítico, com racionalidade, aí sim a gente toma as decisões. Mas no momento que você assim se fecha, a vontade, ela comanda o nosso processo de ação. Você dá um comando, pronto, a situação acontece. A tendência da gente é que a gente não presta atenção em muitas coisas que a gente ou pede ou não quer, né? Falta muito ainda uma compreensão mais séria de como as ações formam a partir da nossa pensenidade. E os laboratórios da vida, como eles, assim, como as experiências, como as situações elas ocorrem, mediante a nossa própria pensenidade e a organização dos nossos pensenes. Nós precisamos estar mais atentos a essa organização pensênica, porque muitas das ocorrências que estão à nossa volta é justamente devido à forma de nós pensenizarmos aquela questão. Tá bem? Professor, há como o assediador manifestar a condição mediúnica específica do assediado? Perfeitamente. Isso é o que chama parafingimento. É o fingimento da consciência, do íncubo e do súcubo. Isso é muito comum. A verbetógrafa, gostaria que explicasse em Fatologia, página 1, sexta linha, de baixo para cima, a prospecção dos acontecimentos pelo planejamento detalhado. Nós colocamos bem no início essa questão, mas vamos lá. Toda meta que nós temos, todos os objetivos que nós queremos alcançar, é necessário que façamos um planejamento. Nesse planejamento, precisamos colocar todos os planos de ação até alcançar a meta. Uma vez que tenhamos uma organização clara daquilo que é preciso ser feito para alcançar, para atingir aquela meta, existe uma calmia interna, porque nós sabemos os passos que serão dados. Mesmo que seja necessário refazer, reescrever um planejamento, ele não deve ser rígido, ele deve ser muito pelo contrário, flexível. E as mudanças não podem ser assim, situações engessadas. As mudanças necessárias, elas vão ajudar a pessoa a se organizar e alcançar mais rapidamente a meta. Quando a gente fala prospecção, é você ter dentro de uma periodização
a meta que você quer alcançar, um certo período de tempo, quantos meses, quantas semanas, quantos anos, planejar, colocar aí as ações necessárias para alcançar a meta e seguir em frente, e procurar alcançar isso vai acalmar a pessoa. Tem uma pergunta logo em seguida, depois dessa que eu vou fazer para você, que é sobre isso também. Mas para mim, como diagnosticar a síndrome da distorção imaginativa intencional, mencionada em Sindomologia, página 3, segunda linha? Síndrome da distorção imaginativa intencional. Olha só que sério. Muitas vezes nós, diante dessas precipitações, né, eu lembro sempre de uma experiência que eu passei, e mencionada muitas vezes pelo professor Valdo também. Você está em casa, esperando o duplista chegar, por exemplo. E aí você começa a elucubrar uma série de coisas. O duplista já colocou, olha, vou chegar a tal hora porque eu tenho tal reunião e tal situação. Se não chega naquele momento, nós começamos a imaginar, elucubrar e damos espaço para uma série de fantasias desnecessárias. E assim, aí falta muito da nossa racionalidade. O que já foi falado, como foi falado, a situação, como ela acontece no cotidiano. E pela falta de discernimento e por uma visão mais lógica, nós damos muito a asa à imaginação. E isso acaba afetando, porque esse processo fantasioso, ele enreda a gente, né? E nos envereda para o lado das consciências assediadoras, as patológicas, porque é uma abertura pensênica que a gente acaba dando e oferecendo de bandeja uma série de energias desorganizadas para ela. Isso por falta de racionalizar. Calma, já falou, vai chegar a tal hora. Por que eu vou ficar fantasiando a situação? Então, quando nós temos esse bom senso, nós cortamos a fantasia e partimos para a mental somática, que é o senso lógico daquilo que já foi previsto e falado. Recentemente tive contato com a ciência e com cienciologia. Estou estudando muito. Já li todos os livros que o senhor me deu. Já escrevi um verbete que está sendo corrigido. E agora sou voluntário do IPC de São Paulo. Porém, não sei porquê, ainda sinto melancolia e ansiedade que me deixa louco. Sinto que estou atrasado. E já devia ter escrito livros, artigos, verbetes, ter feito algo maior para essa ciência. O senhor, quando fui aí, me disse que não estava atrasado. Mas como faço para essa sensação reduzir? A primeira coisa, você está sofrendo da síndrome do ansiosismo. Aí é aquele negócio que a gente fala calma, ou seja, karma, egokarma, grupo karma e polikarma. O mais importante é o polikarma. Você tem que ir com mais calma e ver as coisas devagar e sempre. O problema não é fazer as coisas depressa, é fazer as coisas com alta qualificação. Que o seu fruto, os seus produtos sejam de alta qualidade. Isso é que interessa. Então, vai com calma, começa a fazer as coisas, que é assim mesmo. Ansiedade não leva a um bom fim. A finalidade não é boa, o objetivo não fica bom. Professor, Oskar Schindler, do filme A Lista de Schindler, tinha amparadores ajudando no seu trabalho? É bem possível, né? Ele ficou quase um ano fabricando munições que não funcionavam. Isso capacitou para fazer o curso intermissivo? O senhor tem notícia dele? Não sei nada a respeito dele, sinceramente. Eu só sei que existiram muitos outros que fizeram isso que ele fez, que ajudaram a evitar que as pessoas morressem. Um dos mais sérios que tem, seria bom a gente falar, foi um monsenhor da Igreja Católica. É o Monsenhor O'Flaherty. Esse monsenhor, ele trabalhou em Roma, quando Roma foi invadida pelos alemães e, vamos dizer, dominada. E tinha lá um nazista que era o chefão, que cuidava de Roma. Mas o Papa, na ocasião, que é o Papa Pio XII, ele tinha feito uma, vamos dizer, espécie de conchavo com os nazistas de não agressão recíproca. Então foi uma espécie assim de criar no Vaticano a paz, do jeito que é que tinha a Suíça. Então era um país neutro, o Vaticano na história. Agora, o que se passa? Esse nazista fez muito, tem um filme sobre isso. O filme chama O Escarlate e o Negro.
Agora, o que é que se passa? O nazista tentava segurar todos os caras que tinham fugido e que tinham sumido no meio da cidade de Roma. E esse monsenhor, ele era o cara que fazia a indicação de onde é que poderia esconder aqueles fugitivos. Com o passar do tempo, os nazistas descobriram que era ele. Ele se vestia e era um grande ator, mudava a roupa, passava por nazista, passava por cara ambulante, tudo que pensava, ele mudava de personalidade e saía na rua, porque estavam tentando matá-lo se ele saísse. E deram indicação disso. No fim da história, houve a invasão de Roma. Aí o nazista, que era o chefão, tinha que ir embora. Mas ele tinha a mulher e 2 filhos, o nazista. Então, o que acontece? No fim da história, ele tratou de encontrar no Coliseu com o monsenhor para pedir para o monsenhor encaminhar os filhos dele para a Suíça. Aí, o monsenhor deslavou a cara dele, disse, uma vergonha, você torturou, matou, fez tudo contra esse povo todo, agora você vem pedir para a gente para fazer uma coisa dessa, e virou as costas e foi embora. Agora, o que acontece? Acabou que o nazista foi preso e foi condenado o resto da vida dele na cadeia. E quem é que aparecia? Só tinha uma visita que acompanhava o cara, era justamente o monsenhor, que durante anos, todo ano, visitava o cara na cadeia. Então, com o passar do tempo, eles falaram que o nazista acabou aderindo à Igreja Católica por causa do monsenhor. Isso aí é fato real. Esse monsenhor existiu, ele ajudou muita gente a não morrer na Itália, entende? Muita gente morreu porque esse nazista matava todo mundo, os outros não queriam matar, porque ele fazia, na verdade, um pelotão de fuzilamento com italianos para matar os italianos. Então, às vezes, os caras atiravam tudo fora. Não pegava no cara que devia ser assassinado. Então, o que ele fazia? Pegava um revólver, chegava lá e dava um tiro na cabeça do cara e matava na frente de todo mundo. Então, era esse nazista que depois, a hora que pegou a família dele, foi chorar as mágoas para o monsenhor. Vocês estão entendendo? Agora, veja, esse aí eu considero um dos casos mais sérios, esse monsenhor O'Flaherty. Ele era de origem inglesa, lá no fim do mundo escocês, sei lá, sabe como é que é? E estava na Itália. O ator é aquele... fora de série, você já viu? Pois é. Ele era fora de série, mas agora os atores são muito bons. É o Plummer, que é o que faz o papel de nazista, sabe? Mas é gente muito boa. Então, sob esse aspecto, esse filme, por exemplo, o Escarlate e o Negro, isso é muito mais antigo do que a Lista de Schindler. Agora, ele lá, o filme é muito bem feito, mostra tudo que eles fizeram, como é que escondia, a família italiana que ajudava a guardar, os locais que eles punham o povo para fugir, porque Roma estava numa condição precária, não era fácil, não. E passou subordinado aos processos nazistas, e eles matavam todo mundo mesmo. Agora, com o tempo, os aliados entraram em Roma, então prenderam o povo tudo, deram um jeito na história. E o monsenhor continuou ajudando o cara. Então, veja, o alemão, o nazista, reconheceu que o padre é que tinha encaminhado, porque a família foi encaminhada para a Suíça. Quer dizer, o padre encaminhou, o monsenhor encaminhou. Então, ele reconheceu que o homem era bom. Então, é o processo do bem e do mal, você está entendendo? Do assassino e daquele que perdoa. É muito bem feito. E a Igreja Católica. Aí já... praticamente os judeus que aparecem no filme é o mínimo, é pouca gente, não tinha. Agora, o Gregory Peck, que é o ator, é uma senhora performance dele, muito bem feita. Todas aquelas mudanças de personalidade, de jeito, tudo homem, uma perfeição. Era um dos maiores atores de Hollywood, né, o Gregory Peck. Pode falar.
Obrigada pelo verbete, muito assistencial. E a minha pergunta é com relação à parapatologia sexta linha, a rotina parapsíquica interassistencial avançada. Eu queria saber de você se a sua experiência no SCP-2, agora à frente da coordenação, te inspirou aí, te ajudou a entender essa rotina. Patrícia, eu não considero que a minha seja avançada, ela ainda está encaminhando para ser um pouquinho melhor. Então, eu vejo assim, nós nas equipes de SCP-2, nos trabalhos que a gente faz, toda a experiência que a gente tem em campo, todos os banhos de energia, aproximação das consciências, elas vão nos ajudando a ter um tipo de racionalidade, de auto-organização. No meu caso, eu percebo isso, tá? Uma auto-organização dos pensamentos, uma linearidade maior e uma profundidade mais consistente naquilo que a gente coloca. Eu tenho notado o seguinte, que até nas questões, muitas vezes, quando eu estou conversando com alguém, a forma com que eu coloco, a energia que eu coloco, aquilo, assim, vai uma carga enorme de energia. Eu preciso, assim, ter até mais cautela em alguns momentos quando eu vou fazer algum tipo de comentário. Eu tenho notado que isso tem ampliado bastante. Eu considero também que, devido ao exercício da TARES dentro do clima, do campo do SCP-2, fortalece muito algumas sinaléticas parapsíquicas. E a gente vai, assim, entendendo as nuances, as delicadezas de tudo aquilo que acontece, porque é um turbilhão de situações. A gente não tem nem ideia, né, professor Valdo, daquilo tudo que acontece num campo de SCP-2. A gente sabe que tem marola, que tem trabalho, que assim, existe toda uma agitação, uma dinâmica, é perceptível isso. E assim, eu acho que devido à maturidade, ou ainda à falta de experiência de maturidade, ainda bem que a gente não vê algumas coisas. Mas assim, seria muito bacana se tivéssemos a maturidade para saber realmente entender tudo o que está acontecendo no campo. E a experiência em si da gente tá ali junto com o EPICOM, tá junto com a equipe, tá junto com os alunos, o trabalho que está sendo feito. Quanto mais existe esse envolvimento com o trabalho que é a busca da desperticidade, mais fácil vai ficando para a gente entender as próprias dificuldades que a gente tem. Eu acho que fica mais evidente, mais do que para os outros, aí, professor Valdo, por favor, me ajuda se eu estiver equivocada. Mais do que assim, há todo um trabalho, há toda uma energia que flui em benefício dos alunos. Mas eu considero que o maior beneficiado em vários momentos do trabalho que a gente faz sou eu mesma. Eu considero que assim, eu dou ali, eu considero que uns 30%, o melhor de mim vai. Eu acho que seria uns 30%. Mas eu recebo sempre assim, tipo uns 80%, 70% de benefício. E eu me sinto bem com isso me mantém motivada. Eu gostaria de chegar, e eu tenho trabalhado para chegar a ser doadora 100%. Eu acho que a gente chega lá. Em algum momento da nossa fieira aí, das Seriex, das séries, né, da Seriex em si, alguma Proexas, a gente vai conseguir alcançar esse tipo de doação 100%. É só não perder o rumo do trabalho. Eu não sei se é bem isso, professor Valdo, se eu poderia acrescentar. O caminho é por aí mesmo. A questão é não desistir, porque tem obstáculos. Né? Tem, assim, vários obstáculos que vão acontecendo, principalmente assim, quando vai formando turmas. Se o objetivo é bom, e o trabalho que nós estamos fazendo, os meios que nós estamos usando são razoáveis, cosmoéticos, a gente deve insistir, perseverar, persistir e seguir o caminho. Agora, quanto mais a gente organizar nisso, melhor. A organização é essencial. Esse é o caminho. E assim, eu vejo assim, sempre que o senhor fala em organização, eu sempre penso na cronêmica e na prosêmica. Organizar as duas condições. Organização e disciplina com o tempo, eficácia no tempo para chegar a ataque e arritmia, ser eficaz, né? Agora, e a organização prosêmica também. O problema nosso é nós alcançarmos uma lucidez que seja hominal, quer dizer, do nosso nível de homens e mulheres já lúcidos. Tem gente que perdeu o apêndice caudal, ou seja, o rabo, igual a lagartixa, mas continua sendo lagarto. Vocês estão entendendo? Só perder o rabo não quer dizer que a pessoa não seja primata. Tem muita gente que tem muita tendência à primatologia. Quer dizer, é muita gente rastejando ainda, lagarto. É aquilo que eu chamo de proto-reptiliano. É a pessoa que perdeu o rabo, mas continua vivo. Lagarto é isso. Você corta o rabo e continua vivo.
E quase sempre, depois ainda cresce o rabo ainda tem isso. Aí são os maus hábitos, né, da consciência que a mantém nesse rastejar ainda. Os queixumes, as reclamações, as reivindicações. No caso da priorismose, ela fica no status quo, errado, difícil, doente. Então, nós aqui já temos uma certa noção dessa ressex, a reciclagem, a mudança. Então, isso aí é que tem nos ajudado muito. É que a gente tem que entender por aí. E assim, aí eu considero, Patrícia, que a reverificação constante das autorrecins é que vai ajudar a gente a sair dessas repetições dos maus hábitos. Porque nós somos, assim, criados, né, na mesologia, na educação familiar, com a educação que os pais nos oferecem. E muitas vezes eles não tiveram o devido conhecimento, eles nos educaram com o que eles puderam. Olha, para você ter uma ideia, meu pai era analfabeto, ele era bem apedeuta, ele era agente do chão, da terra, da natureza, da agricultura, né? E ele foi aprender a escrever o nome dele quando eu estava na 4ª série. Eu lembro que ele pegava as cartilhas e ia querendo, aí eu e meu irmão Vladimir, a gente pegava e ajudava ele a escrever. E era interessante que, assim, ele tinha uma vontade, tanto é que, assim, ele até falava para minha mãe, né, que está ali em cima, Dona Edith, eu não quero batizar nenhum dos filhos. Olha só, apedeuta, porém, por um outro lado, dentro de uma sabedoria das experiências dele, eu não vou batizar nenhum dos meus filhos. Cada um dos meus filhos vai ter o caminho que eles escolherem. Só que ele nos educou com base espírita, né, do espiritismo kardecista. Ele era muito parapsíquico, era uma pessoa que lidava muito com a natureza, né? E assim, apedeuta, analfabeto, não sabia nem ler nem escrever, né? Então, nesse processo, olha só, a inteligência de deixar o caminho dos filhos fluírem. E outra coisa, ele quis sair do meio da agricultura, porque ele não queria que nós ficássemos sem estudo. Então, assim, há um paradoxo aí, né? Mesmo uma pessoa assim, sem ter conhecimento, sem ser uma pessoa lida, ele tinha uma noção do que ele gostaria que os filhos tivessem. Por isso que, assim, depois nós saímos, né, do Paraná, que nós somos paranaenses, né, fomos para São Paulo e ele possibilitou estudo para todo mundo, né? Aí todo mundo começou a estudar, né? Ele deu uma lição de vida incrível para a gente. Porque, assim, ele botou todo mundo arregaçando as mangas desde muito cedo. Entende? Eu cheguei em São Paulo, eu tinha 10 anos de idade. Né? Então, assim, a gente começou a trabalhar, começou a entrar, né, no rush do cotidiano. E eu acho, assim, interessante essa questão de entender como que a consciência flui, a forma com que a consciência flui. E as inteligências que a consciência tem, mesmo que, assim, às vezes, eu considero que nós precisamos estudar muito, porque é só através da organização pensênica, só através do estudo, que nós conseguimos elementos para ampliar as nossas competências interassistenciais. Que a gente começa a entender as complexidades, as diversidades humanas. Mas a gente precisa, assim, eu vejo que precisamos entender as dificuldades, as experiências que o outro passa. Tá bem? Eu não sei se ficou... Em Fatologia, página 1, segunda linha, poderia ampliar a resignação funcional frente às próprias experiências? Olha, como que eu vejo isso? A gente tem um certo tipo de resignação. Eu estou estudando sobre a paciência, incólume. É algo que eu quero alcançar. Eu sei que eu não sou essa pessoa toda pacienciosa que eu gostaria de ser. E foi muito evidente durante todo o percurso do trabalho ao escrever esse verbete. Porque esse verbete, assim, ele já poderia ter saído há 2 meses atrás. Mas foi interessante o procedimento para eu observar que, assim, dentro de mim ainda existe uma necessidade de compreensão do próprio tema. Eu vi que, assim, as correções, as revisões, o bate e volta, vai e volta, vem de novo, fala de novo, olha, organiza melhor, Eliana, essas ideias, isso aqui você pode melhorar. E, assim, nós vamos refinando, porque é toda uma equipe que trabalha junto com a gente. E aqui, assim, realmente é um primor, porque isso abre a cabeça da gente, a gente entende na pele, na experiência, aquilo que nós queremos colocar aqui, a experiência que nós queremos passar aqui no papel, no verbete que a gente está colocando, né? E assim, foi interessante porque, olha só, assim que eu defendi o verbete em 29 de maio, né, que foi o Continuidade Interassistencial, em seguida eu propus o Paciência Incólume para escrever, uma série de pequenos mini acidentes de percurso foram acontecendo. Travou o computador.
Aí falei, nossa, e agora? O que eu faço? Aí travou completamente o computador. Aí vai lá, tem que fazer toda uma revisão no computador. E você precisa render, você precisa produzir, porque você tem o trabalho, tem a casa, tem o voluntariado. Você não pode ficar sem os elementos que te facilitam. Hoje, a tecnologia, ela é muito avançada e ela facilita uma série de questões do nosso tempo, né? E assim, aí, olha só outra questão que aconteceu. Precisando de translados rápidos, o carro deu problema. Nossa, e agora? Carro no mecânico, quase uma semana. Não, assim, bom, no computador é o Osmar Contato. Não, e aí o Rodolfo brinca comigo, o professor, ele fala assim, não, Eliana, às vezes é quem está atrás, deixa eu resolver, vamos lá. Que às vezes é a forma com que você está lidando com ele. Ele fez limpeza, defragou, tal, arrumou tudo para poder funcionar. Aí o carro deu problema. Aí assim, foi engraçado, que o próprio agendamento deu problema. Então você vê assim, aí eu paro e penso no seguinte, bom, eu estou vendo que as situações, elas estão acontecendo para poder me ajudar a organizar os meus pensamentos em cima da experiência que eu estou querendo vivenciar. Então, ó, vamos fazer disso um aproveitamento real da experiência. Eu comecei a organizar as minhas ideias e as situações, tudo para que eu tivesse realmente paciência, porque eu estava assim já meio que pilhada, né? Quando você fica assim, nossa, e agora? O que eu faço? Eu tenho que resolver a situação. Aí, trabalhando com a situação, eu vi assim, bom, eu acho que está faltando sabe o que, gente? Domínio das energias. Quando a gente domina as energias, esses acidentes de percurso, esses mini acidentes de percurso, eles ficam mais tênues. Aí vinha a informação o tempo inteiro assim, né? Inspiração de Amparo. Circula a energia, trabalha com energia. Porque, inclusive, a gente tinha praticamente três ECP2 consecutivos, onde a gente estaria, né, atuando e trabalhando. E essas coisas são mais que naturais. Vem rebordosa, vem a atuação das consciências querendo pedir, né? Ó, peraí, o que você está fazendo aí? Vamos dar conta da situação. E os amparadores ali, me ajudando. Fortalece, fica bem, fica firme, tudo vai dar certo. E aí a gente vai notando que, assim, a simples postura de não me irritar, de ficar tranquila, de procurar entender, de procurar compreender. Eu até tenho que agradecer a própria Marilene Hagagnin, porque ela, assim, no dia do agendamento, quando deu um probleminha, ela me ajudou, conversou. Não, Eliana, vamos lá, tal, calma aqui, tal. Foi muito positivo, foi providencial. A fala dela foi providencial. Eu falei, não, peraí, isso aqui é próprio do tema que eu estou desenvolvendo. E eu considero que, assim, existe um autodesassédio que vai acontecer comigo mesma, se eu estiver lúcida para essas questões. O que acaba acontecendo é que passa batido e a gente quer achar uma pessoa que seja culpada, uma pessoa que, né, poxa, aquela pessoa não, né, o meu carro está muito velho, eu não consegui arrumar outro carro novo, a gente quer arrumar um culpado para a situação. E não é. É falta do domínio das próprias energias, das organizações dos pensamentos, é falta de uma esterilização maior das energias, da compreensão do tema que você está querendo desenvolver. Eu considero que tudo isso é buscar a verbação e a teática experimentada, auto-experimentada. E aí eu observei que eu não sou assim, nossa, eu não tenho paciência em cólera, mas paciência em cólera deve ter os serenões, porque assim, ou os despertos pelo menos, né, que é o que a gente está buscando aí superar, né, as questões pessoais. Em Parafatologia, página 2, final da terceira linha, poderia ampliar a auto-para-perceptibilidade sadia, indicando os rumos autoevolutivos? Auto para a perceptibilidade saudável. Justamente isso que eu estava colocando. É parar, pensar, refletir, buscar as técnicas conscienciológicas, todas as técnicas que nós temos, as técnicas da reflexão de 5 horas, as técnicas de utilização dos laboratórios, todas as técnicas, as técnicas projetivas que a gente pode estar utilizando para poder compreender melhor as nossas ações, tudo isso vai favorecer um entendimento maior do que está acontecendo naquele momento com a gente. Muitos conflitos, muitas crises, muitas perturbações que a gente passa é devido a essa falta de parar, respirar, elevar a mental somática, trabalhar com os atributos necessários para o entendimento e a compreensão daquele momento evolutivo que você está passando. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam aflitas, precipitadas, tomam, né, medidas que são muito partindo da impulsividade. E aí, normalmente, partindo da impulsividade, a gente sempre mete os pés pelas mãos. E acaba fazendo ou dizendo aquilo que não gostaria de dizer. Ou falando, ou tomando uma medida, ou uma atitude desnecessária, que vai gerar ainda mais conflitos. Então, no momento, você percebeu que existe ali uma crise, uma perturbação, um conflito, uma vicissitude qualquer,
Para, organiza os pensamentos, respira fundo, se tranquiliza, usa as técnicas conscienciológicas a teu favor. E aí sim, toma as devidas providências. Usou o discernimento, a maioria das coisas vão melhorar. Se não, o seu 100% aí, né, de situações. Tenho sentido várias vezes um peso na minha cabeça. Não é dor. Já fui ao neurologista e não há nada. Pesa tanto que ao dirigir o carro preciso encostar a cabeça no banco. Às vezes, após a TENEPS, também sinto. Nesses momentos, sinto que preciso dormir logo. Parece que minha cabeça pesa toneladas. Teria alguma coisa a ver com energossoma? Gostaria da opinião do senhor. Sim, isso aí pode ter relação com o processo do chakra ducal. Agora, o mais importante, talvez, é a sua carga horária de sono. Tudo indica que você precisa descansar mais, repousar. Aumente as horas que você dorme. Pode ser que isso vai ajudar bem. A saída pode ser essa, é carga horária de sono defasada. Agora, a verbetógrafa. Gostaria que fizesse a correlação entre paciência incólume, indignação cosmoética, que é capítulo do livro Temas da Conscienciologia, e acomodação ou passividade. O senhor pode repetir, professor Valdo? Gostaria que fizesse a correlação entre paciência incólume, indignação cosmoética, que é capítulo do livro Temas da Conscienciologia, e a acomodação ou a passividade. Inclusive, um dos verbetes do dicionário, o professor Valdo trabalha com a questão da acomodaciologia, né? A zona de conforto e acomodação, ela é muito prejudicial para a pessoa que quer dar conta das tarefas que ela quer fazer ou das metas que ela quer cumprir ou alcançar. E eu considero ainda, eu penso o seguinte, que na acomodação, a pessoa, devido ao processo da própria educação, da educação religiosa que muitos recebem, a pessoa acaba ficando submissa, subserviente, acomodada na zona de conforto, porque ela acha sempre que alguém vai resolver aquela situação para ela e por ela. Então, a acomodação, ela advém de uma série de maus hábitos diretamente ligados à questão cultural ou à questão religiosa ou à questão da educação que a pessoa recebeu. A ideia, nesse caso, da paciência incólume, é a pessoa ter a intercompreensão, é ela ter uma certa flexibilidade, uma busca de entendimento real para saber o que está acontecendo e como está acontecendo a situação. Isso é compreensão, isso é mental soma, requer exercício, reflexão. Então, eu coloco até o seguinte, a paciência, ela não é submissão, não é subserviência, não é carneirismo, ela não é um ser subalterno, não é um pau mandado, não é botar panos quentes, não é servilismo, ela não é botar óculos cor-de-rosa, não é esperar para acontecer. A pessoa inteligente, que busca inteligência evolutiva, ela vai buscar a paciência na intercompreensão, no respeito, na cosmoética, na convivência sadia com as pessoas, na introspecção, na tares, no exemplarismo, no exercício constante desse exemplarismo, né? No acolhimento técnico com as pessoas que estão em volta dela. E isso vai fazer com que aumente as parapercepções dela, vai fazer com que aumente a eficácia do trabalho dela. Eu não sei se eu respondi, professor. O filho de um conhecido meu, com apenas 45 dias de nascimento, veio a falecer com problemas cardíacos. No velório do menino, 12 homens, todos de preto, compareceram ao local do velório. Eles eram membros de uma loja maçônica e disseram que o menino era a reencarnação de um ex-venerável mestre deles. Com isso, pediram autorização do pai para que eles realizassem uma pompa fúnebre maçônica. O pai não autorizou. Então eles agradeceram e se retiraram do local. Que análise o senhor faz desse ocorrido? Achei um pouco estranho, visto que a maçonaria é bem discreta nesse sentido. Não, tudo indica que aí, você sabe, na maçonaria tem muita gente que tem parapsiquismo, muita gente que estuda os processos de parapercepção. E está mexendo aí com o venerável. O venerável é o top do processo dentro da hierarquia maçônica. Então, tudo isso pode ter sido verdade, sim. Agora, uma coisa, o pai não deve ter sido maçona, ele não é maçona.
Tudo indica que foi isso também. Agora, pode ser. Tudo isso é possível. É o processo daquilo que eu chamo de personalidade consecutiva. E eles estão tentando ajudar para ver o que é que faz. Pode ser. É bem possível que isso tenha sido fato. Eliane, aqui na patologia, na 7ª linha, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a postura madura da homem super nas relações interconscienciais e se você tem alguma dica para a gente saber diferenciar uma homem super de uma falta de posicionamento até. Tá. Homem super, a omissão superavitária, nós fazemos assistência, nós interagimos com várias pessoas e muitas vezes as pessoas elas precisam de contar com a nossa discrição. Elas precisam saber que você é uma pessoa confiável. E, às vezes, elas nos colocam detalhes, problemáticas pessoais, realmente, assim, sérias da vida dela. E aquilo precisa ser guardado, resguardado, né? Para ajudar a pessoa a resolver a situação. E nisso, quando a pessoa ela tem essa informação, sendo um membro, né, da confiança de quem colocou a problemática, ela precisa saber o que ela vai fazer com aquele dado, para poder realmente ajudar. E muitas vezes, até no próprio processo do parapsiquismo, às vezes a pessoa sabe mais da gente do que a gente mesmo. E, no entanto, a pessoa ela tem uma omissão superavitária, saudável, positiva, para não ser intrusiva e nem queimar etapas da evolução daquela pessoa, das experiências que o outro vai experimentar ainda, vai passar ainda para ele amadurecer. Agora, essa questão da pessoa ocultar informações, né, da pessoa, a gente não pode se equivocar nesse procedimento de você ter uma omissão deficitária da omissão superavitária. É importantíssimo se conectar com o amparo para poder saber qual é a melhor decisão e qual é a melhor informação, ou até a própria TARES, ou o acolhimento que vai fazer com a outra pessoa, para poder realmente ajudar e inspirar. Agora eu queria que você repetisse só a segunda parte, por favor. Uma dica com relação à questão de diferenciar quando é uma omissão superavitária e quando é uma omissão deficitária. A deficitária é quando realmente não há preocupação, né? Quando não há uma intenção ou mesmo uma falta de lucidez. Nós não prestamos atenção adequada naquilo que nos foi passado, aquilo que nos foi transmitido. E a omissão deficitária, você sabe da situação, mas você não faz nada para resolver aquilo. Não faz nada para ajudar a pessoa a melhorar ou organizar aquele dado dentro dela. Ou não ajuda, não faz a TARES devida. Ou, se faz, erra na dose, né? Passa do limite daquilo que seria realmente importante para ela naquele momento. Tá bem? Pelo prisma da conscienciologia, o que é Deus? Olha, Deus para nós é o primo pensene, quer dizer, a primeiro pensene que apareceu no cosmos. Agora, nós consideramos isso tudo um estudo secundário e ocioso dentro do nosso nível evolutivo. Por quê? Nós somos pré-serenões, estamos procurando evoluir. E quando você pergunta isso para os serenões, eles acham que isso não interessa para nós, que nós não vamos saber o que é que se passa atualmente. É muito mateológico, que é a ciência do incógnito, daquilo que ainda é totalmente obscuro, está no obscurantismo para o nosso nível de compreensão. Então, tudo que se fala muito em Deus, tudo é muita piada e muita conversa fiada para nós. Nós achamos que o problema é, como pré-serenões, nós nos tornarmos pelo menos serenões. Mais tarde, quando a gente evoluir, talvez depois da consciência livre, nós vamos saber o que é essa causa primária, essa inteligência do cosmos, que é o primo pensene. Quer dizer, como é que começou o primeiro pensene do cosmos? Esse é o caminho nosso. Eliana, na página 3, por favor. Sim. Ciclologia, último ciclo. O ciclo periódico de atualização das autoconvicções. Essa questão assim, é a reverificação das nossas conquistas, dos nossos acertos e dos nossos erros. Se existe uma reverificação constante
E, na verdade, né, dentro de um período de tempo, a gente revisita a situação. A tendência é a gente fazer um tipo de trabalho de maior refinamento e burilamento pessoal. Porque você vai ver as coisas que te deram força, as coisas que você foi assertivo, as coisas que você conquistou, isso mantém a gente cheio de ânimo, e as coisas que foram erradas, que foram equivocadas, ou que foram atrapalhadas, ou que não deram certo, e que precisam de uma renovação, de uma reverificação, de uma reeducação, de uma melhora. Tudo bem? Eliane, sim. Aqui no B. Duas questões de forma que eu verifiquei aqui. Na página 3, na seção Legislogia, a lei da gratidão está repetido. Tá, já foi visto. Obrigada. Tá. E tem uma outra na página 5, na seção autoabnegação. Também já foi visto. Obrigada. Então tá. Uhum, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão ali do detalhismo, do sinergismo, carisma pessoal, volicionina. Quando eu digo assim, carisma, existem técnicas para a gente melhorar a empatia. Na verdade, não seria carisma, tá? Seria o clima de empatia, que se torna favorável à aproximação das consciências intra e extrafísica que estão ao nosso redor. A tendência da pessoa carancuda, da pessoa sempre meio fechada, da pessoa sisuda, é afastar as consciências de perto dela. Né? Ela não cria um clima favorável para a pessoa chegar, se aproximar e ela poder fazer o trabalho da TARES. Quanto mais afabilidade, uma certa docilidade lúcida, com discernimento, com mental somática, nós favorecemos, nós procurarmos realmente refletir, mais fácil fica a aproximação das consciências. E na hora que elas se aproximam, você pode entrar para poder fazer o devido trabalho necessário com aquela consciência. Muitas vezes, mesmo que ela nem te peça nenhum tipo de informação, o simples fato de você estar com uma energia positiva, satisfatória, volicionínica, cheio de vontade de ser assertivo, realmente qualificado essa energia, isso vai favorecer o trabalho assistencial. Tá bem? Eu quis dizer isso nessa colocação aí. Professor Valdo, uma dúvida quanto na seção de filologia, que você colocou lá, ninguém ressoma à toa. Esse à toa você colocou propositadamente junto aí. É isso Aonde mesmo? está isso? No dicionário, no verbete do dicionário. Que tópico que é? Na definologia, a última linha. Ninguém ressoma à toa. Você colocou junto à toa ali. É isso mesmo? A primeira folha. Na definição. Isso. Ninguém ressoma à toa. Isso você quer saber? Isso. Sim. O que é que você quer saber? Não, que a gente costuma ver essa forma separado e com acraseado, né? O à toa. Sim. Mas olha, isso aí varia, né? O povo tem uma discussão danada nisso. À toa, quase sempre é separado mesmo. A gente pode pôr. E craseado. Isso. A gente pode pôr. Aqui tem várias coisas para ver. Tem espaço em branco, tem uma rigor a mais, tem várias coisas que eu estou vendo. Obrigado. Ok. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Faz, por favor. Para os meus estudos pessoais. Por incrível que pareça. Aqui, no verbete do senhor, o senhor coloca aí as 5 décadas ininterruptas. E o senhor é a pessoa exemplo que a gente tem para saber das autossuperações e como o senhor vem percorrendo esse caminho. Das situações que foram assim as mais complexas, as mais difíceis, como é que o senhor atuou para poder sobrepairar e dar continuidade nesse trabalho que o senhor vem fazendo? Não, o meu caso, eu sempre arranjei um foco aos 14 anos e nunca perdi aquele foco. Esse foco superintende o resto. Ele governa porque é o meu interesse. Meu interesse básico é aquilo. Então, eu estou trabalhando sempre a mesma coisa. Agora, sempre procurando ampliar os conceitos. Agora, por exemplo, eu estava pedindo para eles colocarem agora, lá aí na entrada do tertuliário, as 6 revistas, 6 tipos de revista técnica que nós temos, para o povo ver, que muita gente não sabe disso.
Isso tudo são detalhes que a gente procura ampliar para dar certo. Entende? Detalhes de ampliação do processo da TARES. Agora, essa tarefa do esclarecimento, eu vi isso muito cedo. Que eu militava dentro de um movimento que era religioso e que tudo é na base da consolação. Mas você sabe, consolar é uma coisa ainda rudimentar. Às vezes pode ser até uma tapiação. Outra coisa, compaixão é uma grande coisa, a gente precisa ter compaixão. Mas veja, há determinados tipos de compaixão que é uma fuga. Ela tem compaixão e fica de braço cruzado. O que adianta a pessoa ter compaixão de braço cruzado? Vamos ajudar. Então, a mesma coisa. Tem aquela pessoa que perdoa de braço cruzado. Ela não faz nada para melhorar aquilo. Então, isso tudo são condições que nós insistimos na tarefa do esclarecimento. Então, esclarecer é uma coisa antipática, difícil, que dá muito mais trabalho. A maioria não quer isso. Então, a pessoa entra dentro de uma linha, por exemplo, de um movimento religioso qualquer, e na mesma hora quer arranjar um nicho para se santificar. E todo mundo adorá-la. Isso é uma besteira muito grande. Né? Eu acho, por exemplo, que certas pessoas que querem ser santos são piores do que esse artista diegão enorme que quer ficar com a fama e defende aquilo que ele faz. O artista, às vezes, é melhor do que esse povo. Por quê? Aquela pessoa que quer ser santa, ela tem intenção. Mas é preciso ver por que aquela intenção. Eu já encontrei com gente que tinha compaixão aparente, enorme, fazia muita assistência de tarefa de consolação para os outros. No entanto, se uma pessoa viesse contra ele, nunca mais essa pessoa queria encontrar com a pessoa. Riscava do mapa, quer dizer, não perdoava. Que compaixão besta é essa, que santidade besta é essa que não perdoa os outros? Então, isso tudo falta esclarecimento. Então, onde tem compaixão, pode ter só consolação. Nem sempre está correto. Nós temos que abrir o olho. Então, o problema nosso hoje é de ver esses detalhes da evolução do ponto de vista cosmoético e da mega fraternidade. Só a aparência não resolve as coisas. A gente tem que ir no conteúdo, além da forma. Examinar a essência do que ocorre. Então, esse aqui é o trabalho. Em matéria de jubilação, a coisa mais séria é trabalhar com essa tarefa do esclarecimento o tempo todo, de uma maneira imperturbável. Então, você, na verdade, não vai imitar do jeito que o povo de evangelho quer. Imite o rio, desviando os obstáculos. Não. Às vezes você tem que engolir o obstáculo. Isso é que é o esclarecimento. Então, a maioria não quer saber de verdade. Olha o que é que o Brasil está aí com esse processo dos evangélicos. Eu considero, dentro da descrenciologia e do estudo da descrença, e esse problema todo que nós vemos aí de religião, que atualmente o maior produto que tem mais saída e que está dando mais resultado econômico financeiro para o comércio e indústria é a fé. A fé é o produto que dá mais resultado econômico financeiro atual. Isso é uma vergonha para todo mundo. Agora, como tem gente lavada cerebralmente? Uns que estão lavados cerebrais, que estão lavando os outros que estão começando a ficar lavados cerebrais agora. Isso aí é duro. Então, pensa bem, a fé como sendo o produto de maior consumo que tem atualmente e que dá mais dinheiro. Olha o que os evangélicos cobram, como é que é. Os caras estão querendo alcançar até a presidência da República no Brasil. Agora é um monte de candidatos que os evangélicos estão segurando. Agora tudo, eles abusam do povo, chupam o dinheiro deles, vampirizam todo o cifrão dessa turma toda, para depois aplicar no processo para dominar o negócio. Tudo é um problema de poder. Agora isso é um fanatismo dos piores que tem no Brasil atualmente.
E outra coisa, livro sagrado, não sei o que é sagrado, mas não sei o que é sagrado, a maior besteira que tem. Falta esclarecimento nisso tudo. Então a tarefa da consolação é que faz o povo sagrado, essa besteirada toda. E acaba deixando a pessoa sem atitude, né, professora? Não, ela fica mole, perde a personalidade, né? O processo todo é esse. E outra coisa, tudo com a canga, que é a canga do dogma, da fé, da teologia, a canga na cabeça da pessoa. Agora, o que é bom é que já tem agora umas pessoas, mesmo que elas sejam um pouco materialistas, tudo isso, já estão começando a escrever livro, a falar essas coisas. Precisa de esclarecer isso. Olha o Brasil. O Brasil tem aí pela Constituição e o processo do regime político, é laico. No entanto, tem lá, Deus seja louvado, colocam crucifixo no Supremo Tribunal. Quer dizer, um negócio de vomitar, né? A incoerência desse povão todo. Uma vergonha isso tudo. Então, falta esclarecimento. Falta esclarecimento. A educação. Vem um presidente da República, que foi o Lula, e falava, eu não lembro que me dá azia. Quer dizer, presidente da República. O Ministério da Educação está de acordo agora com Nós Vai. Quer dizer, estão falando nisso, tem livro que publicaram sobre isso. É o Mistério da Deseducação. Quer dizer, esse é o Brasil atual. Quando a gente pensava que tudo isso estava superado, o povo vai atrás, começa a fazer o revisionismo do erro. É a volta para a atmosfera. O Brasil está passando por muita coisa nesse sentido. É uma pena. Agora, a gente tem que acolher esse povo, procurar expor. Por isso que é que eu chamo, quem quiser que está achando ruim o que nós estamos falando, vem aqui, vem debater com a gente. Quem tiver mais discernimento, engole o outro. É o processo de discernimento, de racionalidade, de lógica. Agora, o problema é que tem que haver debate. O Brasil está muito sem debate, acabaram com tudo isso, não deixa, tudo comprado. É muito vacilo. Olha o Supremo Tribunal, o povo já chamou. E os magistrados do Supremo Tribunal Federal são vacilões. Quer dizer, não decidem. Vacilões. Quer dizer, o povo até que está inteligente. De vez em quando eles acertam, mas de vez em quando também roda todo mundo. De modo que vamos levantar a bandeira do esclarecimento. Isso é que nós precisamos. Eliana. É a hora. Precisamos disso. Sim. Eliana, sim, na página 3, legislação, a lei suprema é cósmica, o que é que você quis dizer com isso? A lei suprema. A última, tá, a lei suprema, já vi. Eu considero o seguinte, a gente está colocando aqui as leis que vão impulsionando a consciência aos interesses da intercompreensão. Então, quando eu coloquei aqui lei suprema, eu estou colocando assim, é uma lei magna, é uma lei que deve permanecer no comportamento das consciências. Foi nesse sentido que eu coloquei, assim como a lei da gratidão, que é uma lei necessária para as pessoas que estão evoluindo em grupo. A pessoa saber reconhecer, não precisa ficar agradecendo toda hora. A simples postura da gratidão já é algo que facilita e motiva o outro a continuar buscando uma boa performance, buscando uma boa educação, uma atuação de boa educação. É isso que eu quis colocar, a lei suprema. É a condição magna da consciência estar atuando com essa pacificação íntima. Ela então é próprio de cada pessoa, não é uma lei. Eu considero assim, Reinalda, né, que está perguntando. Sim. Eu considero o seguinte, que ela é a lei magna, é a lei suprema, é a condição que permeia tudo, em tudo que está à nossa volta para essa busca de realmente vivenciar a fraternidade. Tá bem? Eliana? Sim. Patrícia Takaki aqui. Já reparei que quando eu me decepciono comigo mesma, eu tenho uma tendência a ser intolerante, como se fosse uma forma de extravasar uma frustração. Você fez algum estudo a respeito disso, da frustração da pessoa com ela mesma ou com alguma coisa, através de uma expectativa muito elevada,
e aquilo ali não foi atendido, então ela começa a ser impaciente, porque aquilo fica uma irritabilidade dentro dela. Patrícia, eu lembro que assim, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu passei praticamente uns 2 anos fazendo consciência terapia para entender os meus processos pessoais. E assim, muitos dos meus conflitos íntimos, eles vinham realmente da falta de discernimento, da falta de pensar antes de agir. Eu era do mundo da ginástica, do mundo do esporte, e eu tinha muito da precipitação. Eu queria fazer logo, eu queria terminar as coisas. Entende? Me dava uma tarefa, eu queria terminar. Eu não parava para programar, planejar, verificar se aquelas ações seriam as mais coerentes para poder dar certo aquela meta que eu queria alcançar junto com a equipe, junto com o grupo. E isso me deixava assim, em conflitos. Mas justamente devido a não pensar antes de executar e de realizar. É a falta de discernimento, que não possibilita uma compreensão maior com a gente mesmo. O que eu levantei dentro desses estudos foram os impeditivos que a pessoa tem para alcançar a paciência. Olha só os impeditivos que eu coloquei aqui. Ignorância, falta de conhecimento. A pessoa não tem informação. Inflexibilidade. Ela fica engessada num tipo de postura. Isso é próprio de quem é rígido, né? Que é o próximo item aqui, a rigidez. Né? A austeridade, a pessoa ela é austera, normalmente ela acha que o que ela tem para informar é o melhor, ela não consegue compartilhar e não consegue recepcionar e incluir outras ideias junto com a ideia dela para ampliar aquela ideia num somatório de informações. Ela considera que só o que ela sabe é o que é o melhor, é essa falta de flexibilidade. Outra condição, a própria arrogância. A arrogância ela é derivada da baixa autoestima. A pessoa é frágil, ela tem baixa autoestima, ela quer, de alguma maneira, dizer, não, eu também posso, eu também quero, ela se torna arrogante. E essa arrogância faz com que gere um clima de antipatia muito grande entre as pessoas, afastando as pessoas da gente. Outro contexto que eu levantei aqui, o próprio processo do poder. Quando a pessoa está pensando em status, né, olha, pense evolutivamente. Na reverberação dos processos multidimensionais. Não adianta a gente achar que vai brilhar na passarela intrafísica. O brilho ele tem que ser nas passarelas interdimensionais, em todas as dimensões que a gente vai. Por isso que assim, essa reavaliação, essa reverificação, essa reorganização, essa revisitação dos processos íntimos, ela é tão necessária. Para que a gente não passe... Quando estiver lá, para passar pela segunda dessoma, que a gente estiver lá na parapsicoteca vendo os nossos processos, as oportunidades que a gente aproveitou e aquelas que a gente deixou de aproveitar, aquilo não fique num clima desagradável ou melancólico. Assim, não, eu fiz o melhor do meu esforço nesse tipo de situação. E isso aqui foi sincero, foi com o melhor que eu tinha. Se isso acontecer em qualquer circunstância, dentro do nível de lucidez da pessoa, das competências da pessoa, porque eu considero o seguinte, Patrícia, não é o tanto de coisa que a gente faz que vai nos levar a esse brilho no processo interdimensional. E é sim o esforço que é feito para conseguir realmente superar aquele traço, superar aquela dificuldade, superar aquela necessidade de ampliar o entendimento. Então não é o tanto de coisa que a gente fica fazendo. A gente precisa entrar na autotaquirritmia para ser eficaz em um breve período de tempo, com um baita de um autodiscernimento, para a gente realmente ser produtivo. Mas não é o tanto de coisa, e sim é o esforço que é sinceramente feito para a autossuperação daquele traço. É isso que eu considero que seja muito valorizado dentro desses processos dos amparadores. Eu acho que quando ele vê que a pessoa está realmente sincera, ela está realmente querendo superar aquela dificuldade dela, eles envolvem a pessoa de uma energia de motivação que não tem tamanho, e não tem freio mais para a pessoa. A pessoa vai, ela vai conseguir aquilo que ela botar a meta, ela vai conseguir. Se ela está imbuída de energias, ela está imantada de boas intenções e qualificação dessas intenções, e ela está se esforçando realmente para poder superar aquela dificuldade, os amparadores vão estar do lado dela. Ela vai conseguir ter essa calmia maior para se auto-enfrentar. Você acha que se a autopesquisa está em dia, a pessoa tem uma tendência maior a ser mais paciente, mais tolerante? Tem sim. E ela fica automotivada com os resultados dela. E assim, eu digo
dentro dos meus processos. É claro que cada um tem que verificar consigo mesmo, mas é uma tendência das leis naturais da evolução humana. A pessoa que está em dia com a autopesquisa, está buscando uma reflexão maior, ela está realmente trabalhando, se esforçando para poder melhorar, ela fica junto com os amparadores, ela está ombro a ombro com os amparadores. E isso a mantém motivada. Ela não perde as estribeiras, é muito difícil ela dar uma resposta atravessada para o companheiro, ela para e pensa, né? Não, peraí, deixa eu ver qual é a melhor situação nesse momento. Isso ajuda, facilita sim. Que não pode assim, né? A pessoa se estressa, ela se irrita, ela se chateia, e em seguida vem a precipitação e aí ela chuta o pau da barraca, literalmente. O que eu quero dizer com isso? Ela bota um trabalho sério a perder, desnecessariamente. Tá bem? Por isso que assim, ó, paciência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Eliana, aqui. Posso? Sim, pode dizer, pode dizer. Tecnologia, tem uma técnica aqui que me chamou a atenção, que é a técnica da distração produtiva. O que você pensou quando pôs isso? A técnica da distração positiva e produtiva, é assim, eu pensei no seguinte, é uma coisa que eu procuro fazer. Quando eu estou muito estressada e muito cansada e eu procuro trabalhar com as energias e parece que está tudo bloqueado, está tudo difícil, eu procuro fazer um tipo de trabalho de lazer, eu procuro um lazer saudável, um lazer que vai me acalmar, ou ver um filme, ou ir para o cinema, ou tomar um sorvete lá na oficina de sorvete, ou passar na Jauense. Isso me acalma e para mim é produtivo porque eu consigo reorganizar as ideias. Tá bem? Podia aprofundar um pouquinho a questão da transparência extrafísica compulsória, a relação disso com a paciência incólume? Na parafatologia, na 6ª linha. Parafatologia, segunda página 2. 6ª linha. Transparência extrafísica compulsória, a relação disso com a paciência incólume. A transparência extrafísica compulsória é assim, a autenticidade. Inclusive o professor Tony está lançando aí já brevemente um livro sobre a autenticidade. Vai ser muito positivo, porque vai nos ajudar a entender a autenticidade. Não adianta a gente querer ficar tendo representações de coisas que a gente não é. Ou de ter assim, um tipo de procedimentos, de palavras, de atitudes, de situações na qual a gente ainda não alcançou. Essa transparência, essa autenticidade, ela há de ser com o seu nível evolutivo, com o que você tem, com os elementos que você tem, com as ferramentas que você tem, com as palavras que você tem, com as suas experiências. E isso faz com que a gente alcance um nível de atuação melhor dentro dos processos intra- e extrafísicos. E a paciência, ela vem justamente calçando toda essa questão. Porque às vezes a gente não tem essa autenticidade toda, a gente ainda quer transparecer algo que a gente não é. Eu não posso falar assim, eu sou desperta. Eu não sou desperta. Eu tenho ainda algumas dificuldades que eu quero superar. E eu estou trabalhando para isso, mas eu sei aonde está o meu limite e eu busco compreender o meu gargalo, realmente, com aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim, entendeu? Não vou fazer vista grossa para as minhas dificuldades. E, no entanto, vou me esforçar para superar essas dificuldades. É nesse sentido, tá? Eliana. Sim? Duas questões de forma, que eu não sei se já foram faladas. Na 7ª linha, de baixo para cima, na fatologia, fala da serenidade dos ânimos ante das complexidades. Não sei se é ante as complexidades. Ante as complexidades, ou diante das complexidades. Isso. Aqui a gente tem um erro. Na codigologia, o segundo código dá código. Código, é isso mesmo. É código mesmo? É isso mesmo. Não sabia. Tá. Então eu aprendi mais uma aqui. E na laboratoriologia, eu senti falta aqui do laboratório da imobilidade física vígil, que tem um alinhamento muito sério com a questão da paciência, da calmia. Tem. Eu vou acrescentar, você tem razão, tem lógica. Porque esse aqui é um dos que eu tive que trabalhar bastante para poder acalmar aqui o cerebelo. Tá certo. Muito bom, parabéns pelo verbete. Obrigada. Eliana, na página 3, síndromologia, a síndrome da distorção imaginativa intencional. Tá, nós colocamos essa síndrome bem no início. Tá? Esse processo da imaginação disfuncional é assim, você tem uma situação que normalmente a gente tende a fazer isso, tá? A gente fica fantasiando situações, elucubrando situações que não são fatos reais. A gente fica tentando encontrar explicação para algo que
Não aconteceu ainda. E a pessoa, ela dá espaço mental para uma criatividade dentro dessa fantasia. Isso prejudica muito a pessoa. A ideia é a pessoa respaldar o conhecimento dela e respaldar as informações que chegam até ela com aquilo que ela está vivendo naquele momento, com fatos reais. A hora que a gente respalda as nossas informações, ou os acontecimentos, ou as experiências com fatos reais, a gente sai das elucubrações. Então a pessoa fica, mas por que eu não tenho uma pessoa para dialogar? Eu queria tanto ter um amigo, poxa, será que eu sou ruim? E a pessoa começa a dar espaço mental para coisas que não existem. É só ela se abrir, é só ela se aproximar das outras pessoas que ela vai criar um ambiente positivo e saudável para ela ter mais amizades. E às vezes ela fica fantasiando, achando que ela é ruim, que não sei o que e tal. Fica dando espaço a coisas desnecessárias. Isso entra na questão da projeção lúcida também? Também, porque nas projeções há uma tendência de nós termos o mesmo tanto de lucidez que a gente procura adquirir aqui. Eu não digo assim, não dá para generalizar, tá? Cada caso é um caso e a gente precisa verificar qual é o nosso nível de experimentação diante das projeções. Mas eu considero o seguinte, quanto maior a nossa autoconsciência aqui, no intrafísico, quanto mais a gente se respalda de um pensamento linear, de uma autoconscientização dos fatos, da realidade dos fatos, e assim, de uma intencionalidade qualificada aqui, mais fácil fica para a gente buscar esse mesmo nível de autoconsciência na projeção. Então, uma pessoa muito distraída, assim, muito dispersiva intrafisicamente, dificilmente ela vai ter uma projeção lúcida extrafisicamente. Eu não generalizo, tá? Porque tem casos que a pessoa pode ter aí experiências significativas. Mas para o nosso trabalho de projetores hoje lúcidos, se a gente quer realmente melhorar o nível das nossas projeções conscientes, vamos melhorar o nosso nível de autoconsciência intrafísica, que isso vai reverberar no momento que nós estivermos projetados. Ok, obrigado. Agora, gente, eu queria falar com vocês que nesse verbete o João Paulo fez uma das revisões mais sutis que tem, das mais difíceis que tem. Vocês pegam e examinam na holotecologia que o segundo V de convivioteca está em itálico. Agora veja, não tem assim, todo mundo lê, ninguém percebe isso. Agora veja que a verdade o segundo V está em itálico, está errado. Agora, ó, nós esperamos mais uns 200 verbetes da sua parte, tá certo? Você não está trabalhando mais com o processo de ginástica, tudo aquilo? Professora, eu dou aula na Uniamérica, hoje eu sou professora de futuros professores de movimentos. Então você não está mais com aquele... Não, eu não faço mais as acrobacias. Nenhum estádio mais, nenhum estádio. Não, então, nem mais participando das competições. Então, são 200 verbetes, não são só 100. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 58 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Marta, Web Conference, Apex, Patrícia e Eduardo, ICP2, Morena, Higiene Consciencial e Will, segundo simpósio de Proexologia. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para a conferência online que a Apex promove todos os sábados, das 15h30 às 17 horas. O tema de hoje será Verbetorado Conscienciológico, com a professora EPICOM, Adriana Lopes. Dentre os tópicos que a professora vai apresentar, ela vai falar sobre o enciclopedismo conscienciológico, a oportunidade enciclopédica, os efeitos do verbetorado. Para assistir essa conferência, basta acessar o site da Apex, www.apexinternacional.org. Repetindo o site, www.apexinternacional.org, iniciando às 15h30. Obrigada e até lá. Buenas tardes a todos. Es con satisfacción que Eduardo y yo estamos acá para invitarlos para el SP2 de Buenos Aires. El SP2 de Buenos Aires va a ocurrir el 26, 27 y 28 de octubre en el Hotel Regente Palace, en la capital federal. La EPICON es Adriana López.
É importante dizer que o curso, apesar de ser em espanhol, a equipe que vai estar trabalhando de campo lá, ela é predominantemente do Brasil, que é uma preocupação aí de algumas pessoas, né? E a outra coisa é a oportunidade de estar participando de um campo energético consciencioterápico e funcionar sem as interferências e ainda num holopensene diferente. É uma experiência internacional. Vale a pena. Os interessados devem procurar o executivo de ECP2 do IIPC mais próximo de você. Obrigada. Pessoal, boa tarde. CAEC convida para o curso Higiene Consciencial, que vai acontecer no próximo final de semana, aqui no auditório. Você conhece o seu padrão homeostático de referência? Já diagnosticou suas distorções cognitivas, as responsáveis pela maioria das formas de autoassédio? Então, o curso vai acontecer em 3 dias, dia 5 de outubro, sexta-feira, dia 6 de outubro, sábado, e dia 7, domingo. No domingo, pela manhã, a gente tem um campo homeostático de asepsia, que é um campo terapêutico propício para a higienização da consciência, facilitando a autopercepção real, o autodiagnóstico e a autossuperação. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652. Obrigada, boa tarde. Gostaria de estar convidando, em nome da Apex, para o 2º simpósio de Praxeologia. Esse simpósio ocorrerá entre os dias 20 e 21 de outubro, agora deste ano, 2012, aqui em Foz do Iguaçu. Ocorrerá isso no discernimento. Quem tiver interesse de receber mais informações, conhecer a programação, vocês podem estar acessando o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. As inscrições também podem ser feitas pelo site da Apex, ou na recepção do CAEC. O objetivo do simpósio é debater os temas relacionados à ProEx. Então, ele não é uma atividade essencialmente expositiva, e sim um espaço para discussão realmente da especialidade Praxeologia. Ok? Estão todos convidados. Obrigado. O verbete da manhã é Fraude Científica, especialidade Cosmoeticologia, autora professora Maria Cristina Bassanese. Obrigado e boa tarde a todos.